senão eu vou esquecer. Bom, como o Cláudio já disse, o livro Vidas da Libertação, ele fala basicamente de obsessão. Então ele vem tratar da obsessão em diferentes aspectos, né, através de várias histórias. Eu vou falar um pouquinho da mediunidade e obsessão. A mediunidade e obsessão, ela vem no capítulo 5 do livro, que é o médium da vida, o Dr. Hermann Grass, tá? Então ele vem tratar aí de todo esse processo. Eu vou falar para vocês um pouquinho da história para que a gente possa fazer um paralelo com o espírito. Bom, o médium da vida, ele é um espírito que vem de sucessivos insucessos, né? Nas suas sucessivas encarnações, marcadas por graves insucessos. E por uma misericórdia divina, ele tem todo um preparo aí no plano espiritual e reencarna com a mediunidade de prova, né, de cunho ostensivo. Então, Davi reencarna logo na sua adolescência, essa mediunidade começa a se aflorar e na sua fase adulta ele inicia o seu mandato mediúnico. Então, o que acontece? Davi é um médium de curas que realiza cirurgias espirituais. Então, Davi inicia ali a sua caminhada de redenção, mas, né, como todos nós, Davi ali tem vários desequilíbrios, né, e esses sentimentos como orgulho, vaidade, egoísmo, começa a se aflorar e ele acaba perdendo o controle. Então, Davi, ele acaba fazendo da sua mediunidade uma mediunidade de autopromoção. Ele acaba vendendo a sua mediunidade, né? Ou seja, ele cobra daquelas pessoas que vão ali buscar o amparo, buscar o auxílio, ele começa a cobrar, né, quantias ali absurdas dessas pessoas e com isso, como já é de se esperar, ele começa a sofrer vários processos obsessivos, tá? Então, agora voltando aqui para o estudo, vamos falar um pouquinho de obsessão. O que é obsessão? A obsessão é o domínio que alguns espíritos adquirem sobre outros, quer encarnados ou desencarnados, provocando-lhes desequilíbrios psíquicos, emocionais e físicos. É uma espécie de constrangimento moral de um indivíduo sobre outro. Pode ser de encarnado para encarnado, encarnado para desencarnado, desencarnado para encarnado e desencarnado para desencarnado. Essa influência negativa e irracional traz para as pessoas problemas diversos, o que as tornam enfermas da alma, necessitando de cuidados como toda doença. Então, aqui é bem resumidinho, só para a gente entender que a obsessão, ela é uma coisa que deve ser tratada com muito cuidado. Ela realmente é uma doença do espírito, né? O nosso espírito ele fica enfermo ali durante os processos obsessivos. E falando de obsessão, Emmanuel diz o seguinte: quem se refere à obsessão há de reportar-se às correntes mentais. O pensamento é a base de tudo. Quando emitimos um pensamento, colocamos um agente energético em circulação no organismo da vida. Agente este que retornará fatalmente a nós, acrescido do bem ou do mal que revestimos. Então, isso daí a gente volta para aquelas aulas que nós tivemos, né? De pensamento é força, é matéria. Então, aqui já traz para a nossa responsabilidade, né? O processo obsessivo é uma responsabilidade nossa, porque nós emitimos um pensamento e aquelas consciências, aqueles espíritos ainda em desequilíbrio, né, acabam ali se atraindo por aquilo. Por quê? Porque os afins se atraem, né? Então, eles veem uma certa afinidade e, através da nossa onda mental, eles se aproximam e iniciam o processo obsessivo. Então, aqui, eu acho que um exemplo é bem aquilo que fala, né? A gente deseja o mal, vem em dobro. Deseja o bem, vem em dobro. Por quê? Porque quando nós emitimos uma energia, o que acontece? Vai a nossa energia. Mas ali nós somos rodeados, não estamos sozinhos, né? Nós somos rodeados de vários espíritos. Então, nós emitimos um pensamento ruim, uma energia negativa, quando ele volta para a gente, ele tem, além da nossa energia, a energia de todos aqueles que estão ali ao nosso redor. Então, olha só a carga que nós recebemos. E tudo isso originado aonde? Em nós, né? Bom, aqui é um texto que é de André Luiz, tá? Ele é bem longo, mas eu dei uma resumida, que diz o seguinte: para essa obsessão. A providência divina, pelas providências humanas, sustenta um amparo indiscriminado a todas as criaturas, mas estatui a reciprocidade em todos os processos de ação pelos quais a bondade da vida se manifesta. Ou seja, amparo nós temos sempre, né? Mas precisa ser uma coisa recíproca, nós também precisamos fazer a nossa parte. Ninguém extingue a própria fome pelo esôfago alheio.
Na desobsessão, a prece indica atividade libertadora. No entanto, não exonera o interessado da obrigação de renovar-se pelo serviço e pelo estudo, a fim de que se areje a casa íntima. De vez que todos aqueles que se acompliciaram conosco na prática do mal em existências passadas, somente se transformam para o bem quando nos identificam no esforço, por vezes difícil e doloroso, da nossa reeducação na prática do bem. Então, só aí já chama mais uma vez para a nossa responsabilidade, né? Porque, na verdade, não é só com a gente, é com aqueles também que estão ao nosso redor. Porque, muitas vezes, nós, em reencarnações aí passadas, a gente adquire ali certos inimigos. Como? A gente feriu alguém, ou, enfim, fez alguma coisa que atraiu aquele espírito para nós. Então, aquele espírito está ali, querendo cobrar o que nós fizemos em outros momentos. Então, ele chega, a gente está aqui numa casa espírita, tomando paz, se comovendo durante as orações, mas esse espírito está ali conosco, ele vê que no nosso dia a dia a gente continua igual. A gente continua vibrando as mesmas energias, né? Talvez até pior do que nós éramos em outros tempos, quando eles nos conheceram. Então, esses espíritos, eles acabam o quê? Achando que nós somos hipócritas, né? Porque na casa espírita a gente está chorando, no nosso dia a dia a gente está praticando tudo que a gente praticava há muito tempo. Então, ele continua ali cobrando, né? Os processos obsessivos continuam ali cada vez mais fortes. Mas a partir do momento que a gente assume a nossa responsabilidade conosco e começa ali a nossa caminhada de melhora, a nossa caminhada de reeducação, aquele espírito que está ali com a gente, ele começa a perceber a nossa melhora. Então, é aí que muitas vezes ele acaba cortando aquele vínculo do passado obsessivo e, né, se em alguns casos, até seguindo aí a sua caminhada de regeneração, de melhora através do nosso exemplo. Então, mais uma vez, a nossa responsabilidade é muito grande. Imaginemos o irmão obsedado ainda lúcido, como sendo prisioneiro da própria mente, convertido então em cela escura, e comparemos o socorro espiritual à lâmpada generosa. Obsessão é o bolo pestífero transformado em caprichoso ferrolho na sombra. O coração é a luz que acende. A claridade traça a orientação do que se tem a fazer, mas o detento é chamado a tomar iniciativa do trabalho para libertar a si mesmo, removendo corajosamente o tenebroso foco de atração. Prece Obsessão, de André Luiz. Eu trouxe esse texto porque eu acho que ele faz um paralelo muito legal com o que o livro traz. Na verdade, não só a história do médium Davi, mas com todo o livro. Porque o livro, o que ele tenta mostrar pra gente? Do poder da prece, né? Mostrar pra gente que nós estamos no comando. Somos nós que atraímos, mas nós também temos toda a possibilidade, o amparo da espiritualidade, de sair desses processos que nós nos envolvemos. E falando da prece, Manuel Filomeno de Miranda, ele fala o seguinte: quando o ser humano se aperceber das infinitas possibilidades de que dispõe através da oração, conceder-lhe-á mais atenção e cuidados. Por quê, gente? Porque a prece, ela é um benefício que nós temos, né? E é uma coisa que a gente não precisa de ninguém. Basta a gente se silenciar ali no nosso cantinho e fazer a nossa oração. É claro, pelo menos eu, nos meus momentos aí de loucura, desequilíbrio, eu não quero fazer prece. Eu vou lá fazer meu evangelho, chegou a hora do evangelho, eu não tô legal, eu falo, não, que vergonha da espiritualidade. Eu vou fazer meu evangelho pensando que eu quero matar não sei quem, que eu quero fazer não sei o quê. Mas, na verdade, isso é uma coisa que a gente não deve fazer, né? É que nem uma vez o Toninho falou assim pra mim, tudo que você quiser fazer, faz o contrário. Se você tá com medo de fazer determinada coisa, vai. Se você não quer fazer prece, faça. Então, eu acho que é um exercício que a gente tem que fazer. Então, a gente não tá legal, não tá a fim de falar, vamos lá, vamos fazer a prece. Por mais que a gente ache que não tenha ligação, os espíritos amigos, eles estão ali, né? Eles estão ali nos auxiliando, independente do nosso desequilíbrio. E com certeza vai ser um salutar remédio. Bom, vamos lá, deixa eu tomar aqui, gente, só uma coisa. Agora, indo para o campo da mediunidade, né? A gente falou um pouquinho de obsessão, vamos tentar fazer um paralelo. Por que será que os médiuns são mais sujeitos, né, à obsessão? Vamos ler aqui no slide. A mediunidade é sempre o compromisso de redenção que o espírito assume antes da reencarnação, especialmente aquela que tem expressão ostensiva, rica de possibilidades para a edificação do bem dos indivíduos. Isso quem fala, gente, é o espírito Vicente, que é o benfeitor que acompanha aí Manuel Filomeno
durante a sua excursão na Terra, no livro Trilhas da Libertação. E de uma forma mais profunda, eu busquei um texto de Emmanuel, que eu adoro Emmanuel, e ele é bem profundo nessa questão quando ele fala dos médiuns, né, que vêm com a mediunidade de trabalho, né, extensivo. Os médiuns, na sua generalidade, não são missionários na acepção comum do termo. São almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas e que resgatam, sob o peso de severos compromissos e ilimitadas responsabilidades, o passado obscuro e delituoso. O seu pretérito, muitas vezes, se encontra enodoado de graves deslizes e de erros clamorosos. Quase sempre são espíritos que tombaram os cumos sociais pelo abuso do poder, da autoridade, da fortuna e da inteligência, e que regressam ao orbe terráqueo para se sacrificarem em favor do grande número de almas que se desviaram das sendas luminosas da fé, da caridade e da virtude. Emmanuel. Gente, eu confesso que esse texto, eu li ele umas 20 vezes e ele me deixou muito assustada, né? Eu fiquei muito louca com esse texto, porque eu achei muito forte, né? Almas que fracassaram desastradamente. Então, quando a gente para refletir um pouquinho, a gente pensa nesses espíritos, né? Ou seja, são espíritos aí que trazem vários sentimentos desequilibrados, né, no seu ser. São espíritos que são orgulhosos, egoístas. Então a gente pode imaginar, poxa, eles carregam isso há quantas encarnações? Será que numa encarnação eles vão conseguir eliminar tudo assim tão facilmente? Com certeza que não, né? Tudo é processo. Então, obviamente que eles vão estarem ali mais sujeitos aos processos obsessivos, até porque existe uma sensibilidade, né? São sensitivos. Então, esses espíritos que estão ali ao seu redor, a gente já pode imaginar também que são espíritos que carregam ali muitos, como vamos dizer assim, muitos inimigos do passado. Esses espíritos com certeza vão estar ali, né? Tentando ali um momento de desequilíbrio para começar ali os processos, um momento de queda. Então, os médiums, né, como têm uma certa sensibilidade e são espíritos desequilibrados, é o que a gente pode chegar à conclusão através dos textos, se tornam muito mais suscetíveis de processos obsessivos. Mas isso não é regra. Uma coisa que o livro mostra, e vocês vão ver no decorrer das apresentações, que também tem médiuns que são vigilantes, né, e que estão ali os espíritos tentando ali fazer toda uma situação, mas que eles são vigilantes, ou seja, nada acontece. Ou seja, isso daí são espíritos, são médiuns invigilantes. Como o caso de Davi. Davi era um médium muito invigilante, que era muito ligado às questões materiais, da sexualidade, né? Então, os espíritos acabaram tendo um campo ali para trabalhar com Davi. Mas, né, isso não vai acontecer se nós formos vigilantes. Vamos lá. Eu acho que acabou, gente. Agora é só para finalizar, tá? O que eu quis trazer com tudo isso? Primeiramente, gente, que mediunidade é oportunidade, tá? Mediunidade é presente divino, né? É uma oportunidade que o espírito tem de, através do seu auxílio ao próximo, através aí do contato com as esferas superiores, ele está se regenerando, ele está dando ali um salto na sua evolução. Então a gente tem que realmente abraçar com responsabilidade, né? E responsabilidade não só na mediunidade, mas também nos processos obsessivos. Por quê? Porque começa na gente, né? Somos nós ali que emitimos aquele pensamento que atrai todos aqueles espíritos que estão ao redor. Então nós somos responsáveis, tanto pelo seu início, como o seu processo, como sua finalização, né? Porque como que vai acabar a obsessão? Como eu já disse, através da nossa melhora, do nosso esforço de se melhorar. Somos sempre amparados. Outra coisa que o livro também mostra. O médium Davi, ele tem ali, né? Ele assumiu seu compromisso e junto com ele, vários espíritos assumiram o compromisso de estar ali com ele, auxiliando na sua caminhada de regeneração. E ele desvia. Ele vai para um caminho totalmente diferente do que ele se propôs. Mas mesmo assim, aqueles espíritos que se comprometeram, eles estão ali com ele. Está ali a todo tempo, indo, auxiliando, tentando levar Davi para o caminho certo, né? Para o caminho no qual ele se comprometeu. Só que ele, infelizmente, ele não ouviu, né? Porque nós temos o nosso livre-arbítrio e nós sempre decidimos o caminho que nós vamos seguir. Mas amparo nós temos sempre e
em todos os momentos, independente do que nós estamos fazendo. Bom, gente, eu acho que é isso, né? Assumir a nossa responsabilidade. Gente, desculpa, eu fiquei nervosa, esqueci. Vocês estão vendo que o médium Davi, o Dr. Herman Grass, tá? Só para não ficar tão no vácuo. O Dr. Herman Grass, ele era um espírito, tá? Que ele trabalhava através de Davi. Então, vamos lá. O Dr. Herman Grass foi um médico aqui na Terra, muito conhecedor na medicina, mas que se envolveu ali, ele, na verdade, ele direcionou o seu conhecimento para os abortos, né? Abortos criminosos. Então, por aí já dá pra gente imaginar o tipo de companhia que esse espírito, depois que desencarnou, levou com ele, né? Esses espíritos aí que esperam anos para reencarnar, de repente ele vai lá e pratica o aborto, imagina. Então, ele foi, né, pro plano espiritual aí, sofreu várias perturbações, até que chegou um certo momento que o Dr. Grass, ele parou, né? Ele falou, não, eu quero melhorar, né? Eu quero me regenerar, eu quero quitar minhas dívidas, né, com o plano universal aí. Então, ele conhece Davi e ele vê em Davi uma grande oportunidade para que ele pudesse aí seguir o seu caminho de evolução. Por quê? Porque ele é um médium, né, ele é um médico, desculpa, e Davi é um médium de curas que realiza cirurgias espirituais. Então, a espiritualidade vê aí uma oportunidade dos dois, né, de regeneração para ambos, né? Então, eles permitem que tudo isso aconteça, que essa união aconteça. Só que Davi, como eu já disse, entrou em processos obsessivos e o Dr. Herman Grass, ele não vê mais campo para estar ali atuando junto com Davi. Então, ele acaba sendo obrigado a se afastar do médium. Então, só aí o que a gente pode imaginar? O Dr. Grass, ele não é um espírito evoluído. A única diferença dele para Davi é que ele queria melhorar. Ele tinha assumido com ele mesmo o compromisso de melhora e tinha entendido tudo que ele tinha feito. E Davi não. Davi estava aí ligado às questões materiais, estava ligado às questões da sexualidade, como eu já disse. Então, o Dr. Herman Grass, ele não consegue mais campo. É claro, né, que a espiritualidade, o plano superior, né, ele não desampara, como eu já disse. Então, ele consegue aí, na excursão do benfeitor Vicente, ele consegue um lugar e ele continua aí o seu trabalho, né, de evolução. Mas, outra coisa também que eu queria chamar a atenção é da nossa responsabilidade, né, porque Davi, ele não simplesmente, ele desviou do seu caminho, né, mas ele também não só se prejudicou, mas ele também prejudicou de certa forma esse espírito. É claro que ele continuou aí na sua caminhada, mas ele também foi prejudicado pela irresponsabilidade e invigilância desse médium, tá? Então, esse daí é o Dr. Grass, tá? E só para finalizar, eu vi aqui uma frase de Chico que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente acabou de falar, que diz o seguinte: Deus nos concede a cada dia uma página de vida nova no livro do tempo. Aquilo que colocamos nela corre por vossa conta. Acho que é para a gente refletir um pouco. Obrigada.